Bem-vindo a todos, pessoal! Meu nome é Diego Jacques e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre alguns cuidados que você tem que ter antes de emitir a sua passagem da Latam. Então hoje a gente vai explicar o passo a passo para você fazer uma excelente emissão. Então, pessoal, não compre a sua passagem antes de ver esse vídeo aqui completo. E agora, pessoal, a primeira recomendação. Eu sugiro que você não emita uma passagem da Latam que não seja direto pelo site. Tem outras possibilidades de você comprar essa passagem da Latam, principalmente pelas agências de viagem. Mas aqui eu falo o que, pessoal? A não ser que o preço seja muito melhor nessas agências de viagem, se o preço estiver ali compatível, eu recomendo que você compre diretamente pela Latam. Porque aqui, pessoal, você vai ter muito mais facilidades. Então, se você compra uma passagem com uma agência de viagens, o que vai acontecer? Alguma coisa que você vai alterar do seu bilhete, fazer alguma modificação, você vai ter que primeiro passar por essa agência e essa agência que vai passar as informações para a Latam. Um exemplo de um problema muito recorrente é quando você, por exemplo, erra o nome da sua passagem aérea. Então aqui tem toda uma burocracia. Então se você faz, por exemplo, diretamente pela Latam ou pela companhia aérea, fica bem mais fácil do que você colocar esse intermediário no meio. Fora isso, algumas questões, por exemplo, de cancelamento, remarcação, é muito melhor, a meu ver, você fazer diretamente pela companhia aérea. Mas igual eu falei antes, se tiver bem melhor o preço, por exemplo, nessa agência de viagens, aí sim vale a pena você fazer por lá. Mas se o preço estiver compatível, ali bem próximo, eu sempre recomendo que você faça diretamente pela companhia aérea. E a segunda coisa é você comprar a sua passagem aérea com uma certa antecedência. Aqui muda muito de trecho para trecho, se é trecho nacional, internacional, mas de forma geral eu recomendo que você compre com 3 meses de antecedência. Eu recomendo esse período porque normalmente acima de 3 meses fica muito longe da viagem. Então pode acontecer alguma coisa que você tem que remarcar ou então pedir o cancelamento da sua viagem. E se ficar próximo mais dos 3 meses, 2 meses, 1 mês, as companhias aéreas já vão começar a aumentar muito o preço do seu bilhete. Então você não vai conseguir aproveitar muito as promoções. E por que abaixa bem esse preço das passagens você comprando com antecedência? Porque olha só, pessoal, a companhia aérea ela vai pegar esse dinheiro e as companhias aéreas, de uma forma geral, elas têm muito problema ali de dinheiro no momento, que a gente fala que é o fluxo de caixa. Então, se você já dá para a companhia aérea ali uns 3 meses de antecedência já um recurso ali na compra da sua passagem, ela já vai começar a trabalhar esse dinheiro e ela consegue então fazer os custos dela, de forma geral, ficarem mais baratos. Então, para ela, quanto mais você dá de forma antecipada o recurso, para ela é bem melhor. E o segundo fator, que é o que mais está encarecendo as passagens hoje, é o quê? É o valor do dólar. A gente está vendo que o dólar está disparando, pessoal? E aqui você pergunta, mas o que tem a ver o preço do dólar, sendo que eu compro, por exemplo, a minha passagem em reais? Na verdade, é porque os maiores custos que a gente tem na aviação, que é o nosso querosene de aviação, ele é referenciado em quê? Na moeda do dólar. Então, quanto mais o dólar sobe, mais também o preço da nossa passagem tende a subir. Então, o que a gente está vendo? Como o dólar está sempre subindo, pelo menos ali nos últimos anos, então sempre é interessante, quanto mais a gente compra com antecedência, mais a gente normalmente pega uma precificação anterior a essa subida do dólar. Lógico, as companhias aéreas já fazem uma precificação, elas já fazem um planejamento, mas normalmente também quando a gente alia nessa questão de $1 aqui nesse momento, com também você já adiantar um dinheiro para a companhia aérea, normalmente então esses 3 meses você consegue pegar excelentes promoções. E depois da gente saber esses 2 pontos que eu acho que são fundamentais que a gente falou, tanto a antecedência quanto também você comprar diretamente pelo site da companhia aérea, a gente então agora vai entrar diretamente nesse site para mostrar para você algumas dicas e também algumas questões que você vai economizar muito na sua passagem aérea, que muitas das vezes você só ia se atentar, por exemplo, quando chegar ali próximo do check-in 1 ou 2 dias antes do voo. Então vamos lá. E agora então, pessoal, a gente vai entrar diretamente no site da Latam. Então, latamirlines.com, eu vou colocar todos os links aqui na descrição do vídeo. Então, por exemplo, eu clico aqui em voos e eu coloco aqui a origem do meu voo, por exemplo, São Paulo. Olha só, pessoal, antes de eu colocar aqui São Paulo, olha só. Eu posso colocar todos os aeroportos, mas como eu também posso selecionar um a um, ou Congonhas ou então Guarulhos. Aqui para mim, como é indiferente, eu coloco todos os aeroportos e vamos supor que a gente está indo lá para Fortaleza. Olha só, então vamos entender essas outras opções que tem aqui. A gente tem ida e volta, ou então somente ida. Pessoal, o que acontece? Principalmente na Latam, quando você pesquisa e compra uma passagem ida e volta, normalmente costuma ser mais barata essa passagem. No entanto, ela é um pouco mais complicado de você fazer essas pesquisas, o que eu vou mostrar aqui agora. Então, normalmente, o que eu faço? Eu pesquiso primeiro a ida, então de São Paulo para Fortaleza, e anoto o menor preço, de acordo com a data que eu quero, e depois
eu coloco o contrário, eu coloco Fortaleza e São Paulo também nesse mesmo trecho, somente ida, também anoto a melhor data e depois eu coloco as duas juntas na hora de eu finalizar a reserva. Porque você fazendo desse jeito vai ser muito mais econômica a sua viagem. Então, por exemplo, pessoal, agora vamos colocar somente ida. Nesse item aqui a gente vai colocar se a gente quer ir de econômico, ou então de classe executiva, ou então da econômica premium. E com isso, pessoal, então normalmente a gente vai fazer uma simulação de viagem nacional, a gente vai colocar aqui na econômica mesmo. E aqui você pode colocar também quantas pessoas vão estar na sua reserva. E aqui, pessoal, olha só, diferente das outras companhias aéreas, por exemplo, né, a gente tem aqui a Gol, a gente também tem a Azul, a Latam, ela agora tem um check-in automático. O que significa esse check-in automático, pessoal? Então, antes, o que acontecia? Você tinha um check-in. O que é o check-in? É você falando para a companhia aérea, olha, realmente eu vou no voo, eu estou confirmando aqui a minha presença. Então, nesse momento do check-in, o que você falava? Você, além de confirmar a presença, também você escolhia o seu assento. Então, era muito bom, né? Normalmente você estava viajando de mais pessoas, você colocava ali um assento do lado do outro, ou então se tivesse mais de uma reserva, o que você fazia? Você entrava numa reserva, colocava ali no assento, depois entrava na sua outra reserva, você selecionava o outro. Mas agora, pessoal, a Gol, ela está com check-in automático. Então, você não vai precisar fazer o check-in. No entanto, tem um problema que quem escolhe o assento não é mais você. É quem? É a própria companhia aérea. Então, aqui, o que vai acontecer? Se você, por exemplo, comprar as passagens aéreas de forma diferente, você não comprar tudo agrupado, a companhia aérea dificilmente vai colocar vocês um do lado do outro. E, inclusive, depois a gente vai ver a importância, se você quer ou não ficar sentado um do lado do outro, que você também tem a possibilidade de você comprar esse assento. Mas agora, pessoal, com esse check-in automático, você tem que fazer o quê? Você faz esse check-in automático, mas agora, pessoal, com esse check-in automático, quem que vai colocar o assento de cada uma das pessoas não vai ser mais você, mas sim diretamente a companhia aérea. Então, pessoal, por isso que é muito importante, se você está viajando com mais pessoas, coloque aqui na mesma reserva, né, no mesmo localizador, todo mundo. E outra questão, se você for utilizar pontos mais dinheiro, né, as milhas aéreas, você marca aqui essa opção. A gente não vai fazer essa simulação com milhas aéreas, então vamos deixar aqui em branco. Vamos colocar aqui uma data, por exemplo, mais de 3 meses para frente. Então, vamos colocar aqui, na verdade, vamos colocar 3 meses para frente, aqui mais ou menos em fevereiro. Vamos colocar, por exemplo, que dia 21 de fevereiro. O que a gente faz então aqui? A gente coloca em procurar e a gente então vai achar aqui os nossos voos para nossa localidade, né, para Fortaleza. Então, vamos ver aqui agora. Ele abriu aqui todos os voos. Então, a gente tem esse voo aqui de 3 horas e 25, né, os dois, de 3 horas e 25, um saindo meio-dia e 35, outro 3 horas da tarde. Então, para a gente aqui é diferente, vamos simular, vamos pegar esse voo aqui, esse primeiro, saindo a meio-dia e 35. E aqui, então, tem esse tanto de tarifa diferente, pessoal, a Light, Standard, Full e Premium Economy. Então, aqui, pessoal, a gente vai fazer uma breve apresentação, é bastante simples de aprender isso daqui. Olha só, você, em todas as tarifas, tá vendo? Até na Light, que é a mais barata, o que você consegue? Sempre levar um item pessoal de até 10 quilos e também uma mala pequena de 12 quilos. E aqui, pessoal, é uma excelente vantagem que a Latam tem em relação às demais companhias. Porque nas outras companhias você só pode levar uma mala pequena de até quanto? 10 quilos. E já nas outras companhias aéreas também, elas não especificam até quantos quilos podem ter, por exemplo, seu item pessoal. Aqui eu vou colocar um exemplo para vocês. O meu item pessoal, normalmente que eu levo, é uma mochila. Então aqui, né, igual essa daqui é a minha mochila, normalmente eu levo. Então, por exemplo, nessa tarifa Light, ó, é um item pessoal de até 10 quilos. Então, por exemplo, dentro dessa mochila aqui, eu posso colocar até 10 quilos que ela vai estar dentro da minha franquia de bagagem. E lembrando que onde que vai esse item pessoal? Vai embaixo do assento da minha frente. E além disso, também nessa tarifa mais barata, eu posso falar o quê? Posso levar uma mala pequena de até 12 quilos. Por exemplo, essa daqui é a minha mala pequena, né? Ela cabe normalmente 10 quilos, coloco dentro dela, mas aqui eu poderia colocar até 12 quilos, ou seja, mais um pouco que normalmente a medida padrão. Então aqui, pessoal, você tem uma excelente franquia de bagagem superior, inclusive, às demais companhias aéreas. Então, a não ser que você precise muito de uma bagagem despachada, normalmente com a sua mochila e também com a sua bagagem de mão, você já consegue levar normalmente tudo que você precisa. E também, igual eu já falei em outros vídeos nossos, é importante você não ter uma bagagem despachada, porque na hora que você chega no seu destino, você vai direto ali para o Uber, né? Você vai pegar a locação do seu carro, enfim, a viagem se torna muito mais econômica e também muito mais prática. Então, olha só. Então, a gente falou desses dois benefícios, né? Dessas duas malas, pessoal, tá vendo? Tanto na Light, Standard, Full. Então, todas elas você vai ter esses dois itens.
Aí aqui, pessoal, é umas questões mais pessoais e também de você se programar melhor para a viagem. Normalmente na tarifa Light, olha só, se você for remarcar essa passagem, por exemplo, você pagou R$ 611, você vai pagar uma taxa de remarcação e mais a diferença de preço. E qual é essa taxa de remarcação, pessoal? É só você clicar aqui, ó, nos mais detalhes. Ele vai mostrar que a taxa da remarcação é R$ 400. Então vamos supor, chegou ali perto da viagem e falou, olha só, eu quero remarcar minha viagem. E aí a companhia aérea fala, olha só, a nova passagem vai custar R$ 1.100, por exemplo. Aí o que você vai fazer? Você vai pagar a diferença dos R$ 1.100 menos os 611, né? Vai dar, por exemplo, ali quase R$ 500, mais os R$ 400, que é essa penalidade aqui, né? Essa taxa de remarcação. Então, nesse caso, por exemplo, você pagaria ali próximo de R$ 900. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai ter vai pagar a diferença dessa nova passagem que você vai emitir, quanto também uma tarifa fixa de R$ 400 pelo simples fato de você estar remarcando essa passagem. E além disso, pessoal, se você quiser um reembolso, o que é um reembolso? É você ir lá e pedir o dinheiro de volta. Aqui você não vai ter a possibilidade, pessoal. Olha, ó, reembolso de 0%. Então aqui a gente fala que esse tipo de tarifa aqui é uma tarifa não reembolsável. Porque aqui você não vai ter a possibilidade, né? Se você desistiu da viagem, cancelou o voo, você não vai conseguir reaver esse dinheiro. O máximo que você vai conseguir fazer é o quê? É remarcar esse voo. E aqui o pessoal pergunta muito a questão, por exemplo, do Código de Defesa do Consumidor. Por exemplo, quando eu vou comprar uma roupa pela internet, alguma coisa, eu tenho 7 dias para eu cancelar essa compra. Já nas passagens aéreas é diferente, porque no lugar de 7 dias você só tem 24 horas para você cancelar sem nenhuma penalidade. Então, por isso você tem que ficar bem atento e comprar ali a passagem que se adequa melhor à sua situação. Então, vamos lá, pessoal. Então, a gente viu, né, qual é os benefícios aqui da tarifa Light e a gente vai para a segunda tarifa. Aqui, qual é a principal diferença dela? É a bagagem despachada, tá vendo aqui, ó? Essa bagagem de 23 quilos. Então, eu pagando mais R$ 105, eu vou ter direito de levar o quê? Mais uma mala despachada. Aí você tem que perguntar se vale a pena ou não já comprar essa bagagem despachada aqui nesse momento. A gente verifica qual o preço diretamente do site da Latam dessa bagagem despachada. Se eu não comprar aqui diretamente, quando eu for emitir a minha passagem, ela sai um pouco mais cara. No lugar de R$ 105, vou pagar entre R$ 110 ou R$ 120 posteriormente. Isso daqui é o que? Até 48 horas antes do voo. Ou então, olha só, pessoal, como é que é importante você se planejar. Se você tem a certeza de que vai levar uma bagagem despachada, já é bom você comprar logo. Ou então, aqui, o que vai acontecer? Se você comprar, por exemplo, igual eu falei, por uma agência de viagens, não vai abrir normalmente todas essas opções desses opcionais. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que emitir a passagem aérea normalmente, né, pela sua agência de viagem, e depois que o bilhete vai estar inserido no sistema, aí sim que você vai conseguir colocar todos esses opcionais. Então essa também é uma diferença de você comprar numa agência de viagem, que normalmente sempre vai ser a tarifa Light, de você comprar, por exemplo, aqui no site da Latam, que você vai ter esses outros opcionais que você não vai ter em outros locais. Então se você optou por colocar bagagem 48 horas, você vai pagar entre 110 e R$ 120. Mas olha só, pessoal, se você colocou entre 48 horas e 6 horas antes do voo, você já vai pagar 145. Mas se você deixar para comprar bagagem de última hora, olha só para quanto vai o preço, R$ 160. Então, por isso aqui, pessoal, normalmente essa tarifa standard, o que ela muda praticamente em relação à tarifa Light é que você vai ter essa bagagem despachada. Então, eu sugiro que você compre essa tarifa caso você tenha certeza que você vai despachar essa bagagem, que aqui você vai ter uma diferença boa no preço. E além disso, a gente tem também a tarifa Full. Olha só, pessoal, aqui a gente já vai aumentar R$ 155. Além da bagagem despachada, aqui vão ter outros benefícios, como por exemplo, a remarcação sem taxa, mais a diferença de preço. Então, por exemplo, lembra que a gente falou que teria que pagar R$ 400 aqui para remarcar a tarifa Light? Nesse caso, você não vai precisar pagar esses R$ 400, você só vai pagar a diferença, né, da nova tarifa. Além disso, você vai ter o quê? O reembolso também da sua passagem. Então aqui, diferente da tarifa Light, a tarifa Full, já a gente fala que é uma tarifa reembolsável, que você vai conseguir tanto remarcar a sua passagem, só colocando ali a diferença de preço, quanto também você vai conseguir de volta o valor que você pagou. Mas por isso tem um custo maior, né? Além da sua bagagem despachada.
E aqui também você tem a seleção de assento comum. Depois a gente vai abrir, você tem um Latam+, você tem o assento de saída de emergência, você tem um assento prêmio e você, por último, você tem um assento comum. Esse assento comum são normalmente aqueles assentos ali mais do meio da aeronave e também mais relacionados ali ao final da aeronave. Mas é importante aqui que só essa seleção de assento comum normalmente vai custar ali entre 50 e 60 reais do seu voo. Então, se você tem medo, por exemplo, de voar longe, né, do seu parente, né, das pessoas do seu voo, como eu falei antes, que como o check-in é automático, então normalmente eles vão tentar colocar todo mundo que fez a reserva junto, mas assim, normalmente não tem essa obrigação. Inclusive tem vários relatos aqui no YouTube, em outros locais, que por mais que as pessoas tivessem uma reserva, a Latam, né, colocou em locais diferentes. Então aqui você teria quais os benefícios? Normalmente a seleção de um assento comum, que aqui é normalmente de 50, 60 reais que você iria pagar. Você tem a bagagem despachada, que seria ali na faixa a gente viu, né, de 110 reais. Também você tem essas duas questões aqui que você torna a tarifa reembolsável. Mas aqui tem um custo, né, pessoal? Você vai pagar por isso mais 155 reais na sua passagem. E por último, a gente tem a Premium. O que acontece? Você tem todos os benefícios, né, da Full. Olha só, pessoal, nesse caso aqui, ficou muito próximo, tá vendo? 10 reais só. Então, por exemplo, se você tivesse optado pela tarifa full, valia muito mais a pena você ficar nessa tarifa da Premium Economy. Então, nesse caso aqui, por mais 10 reais, você colocava essas outras atribuições e nessas outras questões que são muito boas dentro da cabine Premium. Que é o quê? Então, além de tudo isso, você não vai pegar esse assento comum. Você aqui vai pegar os melhores assentos da aeronave, que são aquelas duas primeiras fileiras, ou então as 3 primeiras fileiras, dependendo do avião. Então você tem mais espaço para a perna e também, né, nessas poltronas aqui, nas prêmios, o assento do meio ele é bloqueado. Então enquanto nos outros, né, vão as 3 pessoas, né, em cada uma das fileiras, aqui não. Aqui você vai ter sempre o assento do meio bloqueado. Então você vai ter a pessoa do corredor e a pessoa da janela. E além disso, né, você tem um embarque e desembarque prioritário. Então, pessoal, isso daqui é de uma forma geral, né? Como é que você vai fazer a emissão da sua passagem. Então, aqui é de uma forma geral, todas essas tarifas que você vai querer. Então, vai depender muito, né, do que você precisa, de cada uma dessas características, mas aqui grande parte das pessoas, mais de 90%, escolhe essa tarifa Light. Então, vamos escolher ela aqui para a gente continuar a nossa emissão da passagem. Selecionou, tá vendo? Ficou aqui já o checkzinho. E aqui, antes da gente continuar a reserva, o site da Latam ele já ofereceu para a gente aqui esse assento Latam+. Eu sugiro não colocar aqui agora, porque depois a gente vai ver um mapa de assentos, vai ficar mais fácil você entender. Então vamos ignorar isso e vamos continuar. Agora então, a gente vai para o próximo item, que é o quê? Agora você pode proteger sua passagem contra imprevisto. Isso para mim, pessoal, que é o ideal. Normalmente, o que eu faço? O que eu tenho mais medo dessas passagens aéreas é, por exemplo, acontecer alguma coisa e eu perder essa passagem. Então, por isso que normalmente eu vou lá mais para aquelas passagens reembolsáveis. Já aqui, o que acontece? Tem esse benefício aqui, que é da Latam, que é a Latam Flex. Então, por R$25, uma quantia relativamente baixa pelo preço da passagem, você consegue transformar essa sua passagem em uma passagem meio que reembolsável. Por quê? Porque aqui, diferente daquele reembolso que a gente tem, que pagaria R$155 a mais, aqui você pagando R$25, você tem um reembolso, mas esse reembolso cai na conta da Latam, da carteira da Latam. Então, por exemplo, dessa minha passagem por entre R$611, eu não receberia de volta no meu cartão de crédito, no Pix, mas sim cairia dentro de uma conta da Latam para depois eu emitir algum voo ali pela companhia aérea. Então, aqui você tem algumas informações principais. Cai dentro da minha Latam Wallet, da minha carteira, e você vai ter que utilizar esses créditos em até 365 dias, ou seja, mais um ano para você utilizar esses créditos. Então aqui eu acredito que que normalmente é o que eu faço, é o quê? Emitir aqui por essa Latam Light, né? Essa tarifa Light, e colocar sempre essa opção aqui com opção reembolsável. Então vai ser, por exemplo, que eu vou colocar aqui agora. Então você está vendo que já vai aumentar R$25 no preço da nossa passagem aérea. E depois disso a gente coloca os demais opcionais. Tá vendo aqui, ó? Lembra que ele tinha dado a opção de você colocar aquele assento Latam+, né? Que é exatamente esse daqui. Então o que vai ter aqui agora? Você vai ter as opções de assento se você quiser. Lembra o assento comum que eu falei, que é aquela tarifa intermediária ali, né? A penúltima tarifa, você pagaria mais R$155 e você poderia escolher um assento comum, é exatamente esse daqui, ó.
escolha um assento da sua preferência. Eles vão estar disponíveis a partir daqui, ó, atrás da nossa saída de emergência. Aqui, ó, já é tudo azulzinho, é tudo assento comum. Então, isso tudo você já pode utilizar. Esses daqui são os assentos que as pessoas já compraram no voo. E aqui, quais são os outros assentos? Eu tenho aqui, ó, tá vendo que começa pela fileira 4. Os 3 primeiros assentos vão ser o Premium. E depois disso, você já começa com Latam+. Então, aqui você tem maior espaço para perna, compartimento exclusivo para sua mala pequena. Então, aqui, pessoal, você tem a certeza que você vai colocar a sua mala no bagageiro. O que acontece, pessoal? Em alguns voos mais lotados, o que pode acontecer? Principalmente se você ficar nesses assentos comuns. Então, o que vai acontecer muito, por exemplo, nesses assentos comuns que ficam lá no meio e mais para o final da aeronave? Muitas vezes você vai conseguir colocar 140 malas ali no bagageiro da aeronave. No entanto, muitas vezes chegou 180, 200 pessoas. Então, o que você vai fazer? Então, a companhia aérea vai pegar essas bagagens e vai despachar para você, nem que seja gratuitamente. Então, o que a companhia aérea vai fazer? Vai pegar essas bagagens, né, essas bagagens de mão que deveriam ir com você, mas elas vão despachar essas bagagens. Não vai ter custo, mas é ruim, né, pessoal? Você vai colocar normalmente a sua bagagem de mão, que ela é um pouco mais cara, né? Você tem um zelo maior e ela vai ali junto com as outras bagagens despachadas. E muitas vezes o pessoal pode quebrar, pode ter alguma avaria nela, né? Então, normalmente, esses assentos comuns aqui, você tem a possibilidade de fazer o quê? De ter a possibilidade de sua bagagem ser despachada. Já, por exemplo, esse Latam+, ele já coloca aqui, não, tem um compartimento exclusivo para sua mala pequena. Além disso, você vai ter um embarque premium e também desembarca mais rápido, até pelo fato de estar mais próximo ali da saída da aeronave. E já aqui, além de R$ 95,00, esse daqui, né, que a gente falou que é o Latam+, então ele começa por 95, né? 90, na verdade, no meio você paga 90 e já a janela não vai ser 95, e aqui vai mudar de voo para voo. E a gente vai descendo um pouco mais, a gente vai ter esse Latam mais à frente. Então você vai pagar, no lugar de você pagar 95 aqui, você vai pagar R$ 70,00 aqui próximo da janela. E aqui a diferença, né, ele fala que aqui tem mais espaço para perna, aqui não. Aqui você vai estar mais próximo da entrada do avião. E também um embarque e desembarque com prioridade. Além disso, você tem a saída de emergência, que é bem concorrido, esses locais aqui, né? Então você tem bastante espaço, o pessoal mais alto aqui é interessante. Você vai pagar R$ 75,00. Inclusive esses dois aqui não, esses 3 aqui não estão disponíveis da saída de emergência. E depois disso a gente tem um assento comum, né? Que são os assentos mais baratos e que aquela tarifa, a terceira tarifa, ela já te dava direito. Então, se for o caso aqui, você escolhe o assento que você quiser. E aqui então, a gente não vai querer nenhum assento, a gente pode avançar. Mas antes disso, pessoal, olha só. Tá vendo que a gente começou aqui a escolher a partir do assento número 3, da fileira número 3? Olha só, a gente tem, são essas Premium Economy, exatamente essas aqui, que são as que ficam na frente do avião. O que vai acontecer? Então você tem somente esse primeiro assento, né, que é o da janela, e o do corredor, e esse do meio aqui, ele fica travado. Então esse daqui é só um exemplo que eu achei da internet. Então esse daqui é a diferença do Premium, né? Que você vai normalmente nas 2 primeiras fileiras ou as 3 primeiras fileiras e você sempre tem um conforto maior, um espaço maior para o pé. Além disso, você tem a comodidade de não ter ninguém aqui na fileira do meio. Então vamos lá, pessoal, a gente continua, a gente não vai selecionar nenhum assento. Quando a gente continua aqui, a Latam ela avisa aquilo que a gente mencionou. Então, que se você estiver viajando em grupo, se você quiser ficar todo mundo junto, normalmente você escolhe agora o assento. A não ser que você vai escolher, se você vai ignorar essa parte, você vai escolher, então, a própria companhia vai escolher aleatoriamente para você na hora de fazer o check-in. E aqui, então, mais uma vez, né, como a gente colocou a tarifa Light, ela te dá a opção de você comprar de forma antecipada essa sua mala de mão, por exemplo, por R$ 110,00. A gente não vai colocar aqui agora, se você tiver também uma bagagem especial que você coloca, e vamos continuar a nossa reserva. Aqui ela também te dá outro item, que você quiser um embarque premium. Então tá vendo, pessoal, olha só, ela já ofereceu pra gente o embarque premium, o assento, a tarifa reembolsável. Então normalmente se você for colocando todos esses itens, vai ser bem mais fácil você já trocar a tarifa. Se você colocasse nessa tarifa Light e colocasse todos esses opcionais, ia sair mais caro que você, por exemplo, fosse diretamente lá naquela cabine premium, né? Você ia pagar mais caro e ainda não ia ter todos os benefícios da outra cabine. Então, aqui que você tem que fazer a análise, né, da sua viagem. Muitas vezes você vai colocando tudo e sai muito mais caro essa sua viagem. Então, aqui a gente não vai colocar essa questão do embarque premium. E a última questão aqui, onde é que você coloca os dados dos passageiros. E aqui, pessoal, olha só, toma muito cuidado. As companhias aéreas, muitas vezes elas podem encrencar e não alterar o seu nome, seu sobrenome, e muitas vezes você pode até perder o seu bilhete. Então chega nesse momento, pessoal,
tenha paciência e coloque tudo de forma bem certinha. Então, coloque aqui o seu nome e principalmente o seu sobrenome. E tem que tomar cuidado, principalmente no celular, de você não colocar aquele preenchimento automático, que muitas vezes o pessoal coloca seu nome de forma errada. Então aqui, pessoal, tome bastante atenção, porque se você errar aqui, em alguns casos você vai perder até a sua passagem. Então, aqui coloque seu nome certinho, por exemplo, aqui, né, que você coloca Antônio Silva Martins. Coloca data de nascimento e todas as informações aqui. Já essas questões aqui não precisa, né, que é opcional. É para você acumular os pontos, né, número de passageiro frequente de algum programa de milhagem. Então, preenche isso tudo certinho, pessoal. É o que eu falo, ó, não vacile aqui nesse ponto. Olhe 2, 3 vezes para ver se você colocou os nomes de forma correta, que isso daí pode ter muito problema, principalmente se você fizer por meio de uma agência de viagem, porque se você for pedir para alterar esse nome, a agência de viagem, você vai ter que falar com a companhia aérea e muitas vezes essa relação não é muito boa. Então por isso, pessoal, olha, tome bastante cuidado na hora de preencher esses dados. Inclusive meu sogro e minha sogra, eles perderam a passagem exatamente porque eles colocaram esses dados aqui de forma incorreta. Então depois disso, o que a gente faz? A gente continua e finaliza então a nossa passagem, a nossa emissão aqui pela Latam. Então com isso a gente teve um panorama geral de como você vai emitir uma excelente passagem pela Latam e atender ali seus objetivos e sem gastar dinheiro à toa. Então uma tática dos assentos é o quê? Espera o check-in, vê se a Latam colocou você em assentos confortáveis, colocou um do lado do outro, aí você não precisa gastar. Mas se depois, por exemplo, porventura, ela colocou longe, aí sim você gasta o dinheiro com os assentos. Então, por isso que normalmente o que eu faço? Eu vou mais por essa o quê? Pela essa tarifa light mesmo e coloco a opção reembolsável. Mas enfim, pessoal, é tudo uma questão de cada um, né? Questão de preferências pessoais, se você quer um pouco mais de conforto, se quer um assento diferente. O que eu dei aqui foi um panorama geral. E só isso, pessoal, já vale o quê? O like no vídeo, né? A gente deu excelentes questões aqui, excelentes formas de você economizar aqui na Latam. Então, se você gostou desse vídeo, além do like também, não deixe de se inscrever aqui no canal, que vai ajudar muito a gente crescer aqui nesse projeto. E se ficou qualquer dúvida, não deixe de colocar aqui também nos comentários. E até o próximo vídeo.